Nossas escolhas podem mudar o nosso destino. Adão e Eva fizeram suas escolhas quando provaram do fruto proibido. E mesmo que influenciados negativamente, mas fizeram suas escolhas. Paulo, em sua carta aos Romanos, é contundente em suas palavras quando confronta o pecado e as escolhas que os homens fazem em suas vidas espirituais. Em Romanos, no capítulo 5, o apóstolo ele faz uma observação interessante sobre como o pecado de Adão nos afeta. Porque por meio da desobediência de Adão, o pecado entrou no mundo e, como consequência, a morte passou a todos os homens. Por isso, ele diz que todos pecaram e agora estão destituídos da glória de Deus. A morte nos alcançou por causa da desobediência de Adão. E em cima deste argumento que por meio da desobediência de um todos pecaram, Paulo chega no contra-argumento que lhe interessa, que é o fato de que a obediência de um, no caso Jesus, nos justifica. O apóstolo ele é categórico ao afirmar em Romanos, no capítulo 5, versículos 16 ao 19, que abre aspas, não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque pela ofensa de um só a morte reinou por este, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça a graça veio sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Fecha aspas. Com isso, Paulo nos mostra a necessidade que temos e mostra o caráter transformador da graça de Deus em nossas vidas. Mesmo que tenhamos vivido uma vida anterior totalmente contrária ao que Deus ensina a ser o certo, precisamos de Cristo. No versículo 20, na parte B, ele disse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Em outras palavras, nós poderíamos entender a nossa condição espiritualmente precária e controlada pelos nossos desejos, ou pelas nossas concupiscências, e que agora tem o controle assumido pelo Espírito de Deus. O pecado ele era abundante e controlador das nossas vidas, mas agora a graça do Senhor é muito mais abundante que o pecado e torna a nossa condição espiritual muito diferente do que éramos anteriormente. A regeneração ou o novo nascimento acontece neste momento, quando nos despojamos do velho homem e suas paixões para dar lugar ao Espírito de Deus por meio de sua graça. Maravilhosa graça que nos alcançou. No ato da conversão, deve haver sim o despojamento do meu eu, dos meus pecados, para acontecer o revestimento espiritual que produzirá algo em nós que ninguém jamais poderá fazer igual. Ninguém. Como um jarro de água contendo alguma sujeira fica transparente à medida que recebe mais e mais água limpa, o nosso pecado tem cada vez menos influência à medida que nos enchemos do Espírito. Onde a mentira abundou, seremos cheios da verdade. Onde a maldade abundou, seremos cheios da bondade. Onde a incredulidade abundou, seremos cheios de fé. Onde a condenação existiu, seremos alcançados pela salvação. Que nós possamos nos revestirmos espiritualmente de uma nova natureza que Cristo pode nos proporcionar, vivendo em novidade de vida, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, no nome do nosso Santo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique na paz, meu irmão.